Alguém percebeu? Tabitha quase se apaixonou pelo próprio pai. Em O Poderoso Chefinho 2, Jim acidentalmente volta a ser uma criança e adota o nome de Marcus, tornando-se colega de classe de Tabitha. Com o tempo que passam juntos, Tabitha começa a sentir algo por ele. Por que isso acontece? Primeiro, Marcus ajuda Tabitha a superar sua inferioridade. Quando seus colegas zombam da sua voz ruim ao cantar, Marcus a incentiva, diz que a voz dela é bonita e a ensina a relaxar e confiar em si mesma. Segundo, Marcus sempre a elogia. Toda vez que Tabitha responde corretamente na aula, ele a aplaude e diz que ela é incrível. Tabitha adora ser reconhecida, então valoriza muito seus elogios. O mais importante, quando os colegas zombam dela, Marcus sai em sua defesa, demonstrando verdadeira preocupação e proteção. E Marcus tem o mesmo jeito de seu pai. É bondoso, carinhoso e criativo, só que desta vez é um garoto da idade dela. Por isso ela começa a sentir atração. Talvez Tabitha nunca tenha sabido que o Marcus de quem ela gostava era na verdade seu pai, o pequeno Tim. O que você acha sobre essa trama oculta? Em O Poderoso Chefinho 2?